Boa noite, professor. Vamos apresentar agora a nossa proposta de trabalho. Esse trabalho vai ser em dupla, como mencionamos lá no início do semestre. Vai ser feito por mim, Ricardo, e pelo Jorge Aranda. A gente colocou aqui um nome inicial, prévio, talvez seja esse final ou não, que é a predição de níveis de tensão em curto prazo baseado em contextos. Qual é a nossa proposta? Tá? A gente tem diversos equipamentos na rede de distribuição de energia. Um dos mais importantes, se não o mais importante para a distribuição, é o regulador de tensão. Ele é um equipamento telecomandado que possui diversos níveis que são chamados de TAPs, e eles são responsáveis por efetuar ajustes nos níveis de tensão da rede de distribuição. Por exemplo, se a tensão está um pouco abaixo do que deveria estar sendo entregue, colocando um ajuste de TAP um pouquinho mais para cima, a gente vai poder colocar essa tensão no nível adequado. Da mesma forma, se ela estiver um pouco acima, a gente reduzindo o TAP, a gente consegue também colocar ela no nível de tensão adequado. Existem diversos fatores que vão influenciar nesse problema de nível de tensão. Eu vou citar como exemplo aqui rápido a produção fotovoltaica, a distribuição, a geração distribuída, né? O que acontece? Quando está em um local que tem bastante geração distribuída, bastante fotovoltaica, no período de pico do dia, vai estar todos os equipamentos ali produzindo bastante, e a tensão entregue pela distribuidora de energia, ela vai precisar, né, a carga que eles estão entregando seja um pouquinho reduzida para que essa energia que está sendo injetada na rede não cause problemas de sobretensão. De forma análoga, né, quando essa produção fotovoltaica ela é tirada da rede, por exemplo, à noite, né, então toda a potência entregue pela distribuidora vai precisar ser um pouquinho maior. Então, para isso, né, existem os reguladores de tensão e também os transformadores, que também possuem um TAP para fazer uma regulagem do nível de tensão local. Nesse estudo, a gente vai olhar só para um regulador de tensão, porque a gente tem os dados na mão agora da rede de média, mas, né, como vai ser uma ferramenta computacional, trabalhar com transformadores só precisaria mudar a base de dados, né? Então, a nossa proposta aqui, a gente vai utilizar os dados reais de um regulador de tensão, de uma rede de distribuição. Nós não vamos poder abrir o local de instalação e nem a concessionária de energia, porque isso não foi permitido. Além dos dados do regulador de tensão ele traz a tensão de fase e a tensão de linha de todas as três fases, e mais o dado de horário e TAP que o regulador está. Além desses dados, nós pensamos em utilizar os dados de contexto, que seria clima, horário, o dia da semana e a localização. Aqui a localização nós sabemos, né, mas nós não vamos divulgar. Então, o que nós pensamos? Em pegar os dados abertos de clima, questão de temperatura e umidade, para essa região macro, e aí aplicar para ver se a gente consegue ver alguma correlação dos dados. A gente vai então aplicar Machine Learning para predizer variações de tensão no regulador de tensão e fazer algum acionamento de um disparo, um alarme, alguma coisa, para avisar o operador do sistema que o TAP daquele regulador de tensão precisa ser ajustado. A gente pensa em fazer uma predição com antecedência de 15 minutos. A proposta basicamente é essa. Para relacionar com a disciplina, pensamos em relacionar com o Spark, né? A gente talvez fazer alguma coisa com o cluster para nós exercitarmos isso. Isso é importante para o meu trabalho e o trabalho do Aranda, na minha dissertação e a tese do Aranda, porque futuramente a gente vai aplicar essa mesma lógica, essa mesma inteligência em um sistema real, né, operando com todos os alimentadores e não apenas um ponto, né? Cada alimentador pode ter 3, 4, 5 reguladores de tensão. Aqui a gente vai estar olhando só para um. Então, quando a gente olhar a rede como um todo, nós vamos ter problemas de Big Data. Então, talvez agora a gente possa explorar um pouco do Spark. E outra coisa que a gente achou interessante foram as regras de associação. Então, como a gente vai trabalhar com clima, temperatura e umidade em um local onde tem a geração fotovoltaica,
nós podemos procurar alguma correlação. Qual seria a correlação teoricamente esperada? Com temperatura alta, a gente talvez tenha algum problema de sobretensão, e em contrapartida, temperatura um pouco mais baixa, por exemplo, no inverno, menor presença de sol, enfim, esses fatores que influenciam na fotovoltaica, talvez a gente tenha um problema de subtensão. Então, vamos verificar o banco de dados para ver se realmente a gente encontra essas correlações ou não. De proposta era isso. Eu vou passar agora para o Jorge, ele vai dar um cortezinho no vídeo, e ele entra falando um pouco sobre os artigos relacionados que nós já estudamos. No final do ano passado e começo desse ano, eu e o Jorge trabalhamos no mapeamento sistemático, então nós temos bastante material para colocar. E aí ele vai falar, eu não posso precisar se nós iremos fazer nesse momento um artigo para publicar, como eu vi algumas pessoas comentando na última aula, ou não, devido ao tempo, né, o curto tempo. Mas sim, a gente quer fazer alguma coisa para publicar, até porque o Jorge Aranda, como está fazendo doutorado, é bem importante para ele ter mais publicações, né? Mas isso nós vamos estudar e aí vamos conversando ao longo do semestre. Então, de minha parte é isso, eu passo para o Jorge agora. Muito obrigado. Bom, então após essa parte do Ricardo, onde ele descreveu o nosso problema e descreveu também a nossa proposta de trabalho, eu vou passar então rapidamente aqui nos artigos que nós selecionamos como fazendo parte da mesma área, né, da revisão bibliográfica do trabalho. Então, como primeiro artigo, nós temos o artigo intitulado Electric Load Forecasting Based on Deep Learning and Optimized Biorhythmic Algorithm in Smart Grid. Então, esse artigo ele fala de predição de carga de energia em uma Smart Grid, né, utilizando técnicas de Deep Learning, certo? Como prós, como pontos positivos, esse artigo ele é um que foi testado em uma carga de redes reais, né? Quando a gente muitas vezes muitos trabalhos de artigos e trabalhos acadêmicos nessa área de elétrica, né? O aluno, enfim, o pesquisador não tem uma rede real para testar, né? Acaba sendo mais difícil. No caso, esse trabalho não foi testado em um simulador, foi testado de fato em uma rede elétrica que se encontra em Dayton, estado de Ohio, nos Estados Unidos. Os autores propuseram uma técnica para resolver o problema de maldição de dimensionalidade, né? Onde a maldição de dimensionalidade seria a questão dos dados aumentarem muito rapidamente, ter um nível muito alto de atributos, de colunas, né? E assim os dados também crescendo muito rapidamente. Então eles usaram aí uma técnica de seleção de atributos para conseguir contornar esse problema. Porém, né, a ideia do nosso trabalho, como mencionado anteriormente, é utilizar contextos das entidades envolvidas, né, ver o quanto que o clima influencia nessa variação de tensão, o uso o próprio consumo, o perfil de consumo da Smart Grid ou do local onde está sendo medido, né, se é um bairro um pouco industrial, tem um perfil diferente, né? Informações como, por exemplo, dia que tem jogo de futebol importante, tem um padrão diferente, dia que tem Big Brother pode ter um padrão diferente. Esse tipo de dados de contexto eles não são considerados, né? Então a gente acaba considerando em vários desses artigos situações assim de contexto como um lado negativo, certo? Passando então para o artigo 2, artigo intitulado Smart Grid Load Forecasting Using Online Support Vector Regression. Então, o interessante desse artigo, ele também faz um forecast, faz uma predição, então no caso, para cargas, né, cargas cargas elétricas dentro de uma Smart Grid. Então, o interessante dele é que considera a ideia de cidades inteligentes, né, uma Smart Grid sendo utilizada por uma cidade inteligente, que já tem uma abordagem um pouco diferente, né? Nós estamos no Brasil, infelizmente, muitas das cidades ainda estão um pouco distantes dessa ideia de cidades inteligentes, né? Então, o consumo de energia, obviamente, uma cidade inteligente, que é completamente conectada, é diferente. Então, essa abordagem que eles deram para falar da Smart Grid foi bem interessante.
Eles também têm um foco de predição de curto prazo, curto e curtíssimo prazo, assim como o que nós queremos utilizar. Porém, com um ponto negativo, ele também não considera as entidades Smart Grid, o que seria interessante, principalmente se for considerar que eles estão abordando cidades inteligentes, né? Ele teria muito mais maneiras de coletar dados de entidades e de contexto, né? nessa ideia de cidades inteligentes. Ele também, infelizmente, não considera o perfil de consumo dos usuários, né? Aquela ideia já mencionada antes, né? Se nós estamos falando de um bairro industrial, um bairro residencial, né? Que tem perfis de consumos diferentes. Indo para o terceiro artigo, então, intitulado A Cooperative Multi-Agent Deep Reinforcement Learning Framework for Real-Time Residential Load Schedule. Então, esse artigo ele é mais focado em predizer cargas de residências, né, de um perfil residencial, ele não foca na parte industrial, o que também pode ser uma abordagem interessante, né, justamente para além de fazer a predição de carga, ele também faz uma predição de quanto vão se gastar com energia elétrica nessas residências. Ele trabalha com a ideia de predição em tempo real, o que também é interessante. Um dos pontos negativos, no caso, eles consideram, poucas casas, teoricamente poucas casas, não é um número baixo, mas um número que daqui a pouco para ter um impacto significativo na Smart Grid pode ser um pouco reduzido. Ainda assim, um estudo extremamente válido, mesmo usando apenas 25 casas no estudo. Eles também não consideram informações de clima, o que seria interessante, né? Ver o quanto muda o perfil de gasto das casas de acordo com o clima. Seria uma informação que seria relevante, certo? Passando então para o próximo, para não se estender muito. Então, artigo 4, a Web-Based Energy Cloud Platform for Campus Smart Grid for Understanding Energy Consumption Profile and Predicting Future Energy Demand. A mesma linha de ideia, né? É um artigo já focado num campus de uma universidade, tá? Uma universidade sul-coreana, certo? Onde eles fazem uma predição, eles trabalham com uma plataforma cloud de internet das coisas. Eles desenvolveram uma arquitetura de internet das coisas que envia dados para a nuvem para fazer essa coleta de dados de gastos energéticos dentro de um campus de universidade, né, de forma a prever o quanto vai ser o futuro gasto energético, a futura demanda energética. Então, como ponto positivo eu mencionei, né, que eles têm uma arquitetura IoT para suportar toda essa coleta de dados, todas essas informações. Infelizmente, acredito eu, até por questões de recurso, eles não conseguem monitorar o campus todo, eles têm uma amostragem do campus, que eles consideram utilizar isso como seria uma média do gasto do campus, teria como estimar o restante. Uma pena também eles não consideram entidades de contexto, né? Ainda mais um campus que poderia ter informações relevantes, né? O perfil de gasto durante as aulas pode ser durante as férias obviamente vai ser outro, durante o dia tem menos alunos, à noite tem mais, enfim, perfis diferentes de gasto. Então esses são os prós e contras desse artigo. Por fim, então, o último artigo, intitulado An Edge Computing Framework for Real-Time Monitoring in Smart Grid. Então, ele é um artigo interessante que ele usa a questão da computação de bordas, né, a Edge Computing, para monitorar uma Smart Grid através das bordas, né, pegando informações das bordas e processando e fazendo predições das bordas antes de chegar para uma central. Uma ideia bastante interessante. De forma a reduzir delays, né? Quando a gente está falando do Smart Grid, pode estar falando de uma cidade inteira, cidades grandes, espaços muito longos, né? Que pode vir a dar algum efeito, né? Algum delay na transmissão dos dados até ela chegar na nuvem, até ser processada, até ser tomada uma ação, às vezes alguma coisa é perdida. Então os dados são processados já nas bordas
são coletados em tempo real por conta disso. Eles têm uma arquitetura bem interessante de edge computing, justamente para fazer essa redução no delay da coleta dos dados, coleta e processamento desses dados. Eles usam então Deep Learning rodando nessas bordas, né, juntamente com uma conexão de internet das coisas para obter mais dados, mas infelizmente ainda poderiam utilizar mais informações de contexto ou de clima para tentar ver se tem alguma correlação com as alterações de tensão. Então, basicamente, de nossa parte é isso. Agradecemos aí ao professor o tempo olhando a nossa apresentação. Obrigado.